Agora, falando um pouquinho sobre essa questão que remete também à tributação, né? Isso traz muito do que estávamos comentando aqui sobre a reforma tributária e sobre a necessidade também dessa discussão acontecer o mais rapidamente possível por conta da janela que nós temos neste ano de análise no Legislativo com as eleições municipais. Porque muitos integrantes dessas casas ou vão se preocupar com essas eleições ou muitos até se afastam para se candidatar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a definição de um calendário de envio e votação das leis que vão regulamentar a reforma tributária que foi aprovada nesse ano passado. Lira reconheceu que o ano eleitoral pode, então, dificultar esse andamento, como a gente estava mencionando aqui, só que afirmou que as aprovações precisam ocorrer ainda neste ano. Aí o ministro Haddad afirmou que a regulamentação da reforma sobre o consumo deve ser encaminhada ao Congresso Nacional por meio de 2 projetos de lei. Então a gente vai trazer aqui um pouco do que disseram essas autoridades para poder aprofundar esse tema da reforma tributária. Vamos começar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu penso que a gente tem que resolver isso no primeiro semestre. Não é factível. Nós vamos para o detalhamento da reforma agora. Agora é o que a gente chama de pente fino, é onde vai separar A de B, de C, de D, quais são as perspectivas. Então, a gente precisa de tempo, não pode ser feito de afogadilho, mas eu penso que nós não podemos passar do ano de 2024, e o ano de 2024 nós temos eleições ali que mexerão e moverão o interesse de todos aí. Bom, eu quero trazer agora então o que disse o ministro da Fazenda sobre a reforma tributária. Ele classifica como a reforma das reformas. Afirma que deve mandar a lei que regulamenta a reforma a partir do mês que vem. Vamos ver e ouvir, né, o que disse o ministro. A partir do mês que vem, nós devemos mandar a lei complementar regulamentando a reforma constitucional. Em 2026, começa a transição, que vai até 2032, e todo o cuidado com essa transição é necessário para que nós possamos concluí-la com êxito. Eu quero trazer também o que disse o governador, eu ia falar o ex-governador de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar. Ela desonera completamente investimento, desonera completamente exportação, acaba com a cumulatividade. E a indústria super tributada vai ser corretamente atendida. O que nós precisamos agora é, na regulamentação, ficarmos atentos para manter os princípios e os objetivos da reforma tributária. Bom, Fábio Piperno, o vice-presidente Geraldo Alckmin apontou muitos dos benefícios que podem ser trazidos pela reforma tributária, assim que a gente conseguir entender de que maneira que ela vai funcionar aqui no país. A Langani fez uma crítica, né? Foi aprovada uma reforma sem que a gente entenda a alíquota que será paga por meio dela. Mas nós temos um tempo menor, com interesses já desses parlamentares, embora as eleições não tenham chegado ainda e nem a campanha começado, mas já voltados para os seus candidatos, para as suas bases eleitorais. E aí, como é que fica o debate da reforma tributária nesse ínterim, hein? O governador, o vice Geraldo Alckmin, ele sabe do que ele está falando. O setor dele, o ministério dele, ao lado de vários representantes da indústria automobilística, como eu disse há pouco, anunciaram nos últimos dias investimentos aí de 71 bilhões de reais para os próximos anos. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: essa dinheirama toda, ela de fato estaria sendo investida na ampliação de fábricas, de produção, de lançamentos de novos veículos e tal, se não houvesse a perspectiva de reforma tributária? Tem gente anunciando, inclusive, a transferência aqui para o Brasil de plataformas de produção de modelos internacionais, fazer aqui para vender para fora. É óbvio que essa turma se sentiu também estimulada por conta de tudo que a reforma tributária promete. Agora, depois de todo esse pacote de promessas, depois de tudo que foi feito ano passado, não é justo com o país, não estou nem falando com esses setores, não é justo com o país que tudo isso esteja paralisado, que entre na fila de espera, porque o Brasil tem aí projetos menores, tem aí pinimbas ideológicas, religiosas, algumas paroquianas, para passarem à frente da fila de prioridades do nosso Congresso Nacional. Então, aí sim, o Congresso tem que ser chamado à responsabilidade.
porque agora a bola está com ele. E aí, Luiz Felipe Dávila, você entende que o fato do vice-presidente representar uma categoria e dizer que esses benefícios acontecerão é uma chancela, é uma garantia para nós? Não, o que faz a introdução do Imposto de Valor Agregado, o IVA, é realmente diminuir a quantidade de impostos acumulativos numa cadeia. Quer dizer, resolver a burocracia, né? Isso não. E o problema da briga tributária, que é essa história do ICMS. Por que aqui eu pago menos? Aqui esse item eu não pago, nesse estado é diferente do outro. E isso é que causa esse caos tributário no Brasil. Então, essa simplificação de regras, na teoria, ela é muito boa para o setor produtivo, não há dúvida nenhuma. É boa para o investimento, né? Você também vai diminuir o tributo sobre o consumo, que é bom, aumentar mais sobre a renda, está tudo correto. Então, isso é teoria. Agora, precisa ver como vai regulamentar. Se a gente for regulamentar criando exceções por categorias, você distorceu completamente o espírito do que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, é por isso que a regulamentação ela é fundamental para fazer valer o que realmente é o espírito da mudança para o Imposto de Valor Agregado, que é essa simplificação das regras tributárias, acabar com impostos cumulativos, ou se isso vai criar mais monstrengos ou jabuticabas, como costuma criar. Então, esse é um ponto importante. Agora, eu discordo do Piperno essa insistência no setor automobilístico. Infelizmente, Piperno, eu não estou vendo todo esse investimento vindo para cá, porque o Brasil resolveu ser um grande exportador de carro para o resto do mundo. Infelizmente, vejo esse investimento do setor automobilístico vindo para o Brasil justamente por causa da reserva de mercado. Ou seja, não é por causa das virtudes de querer fazer que isso seja uma ponta de lança da exportação brasileira. Isso é feito porque tem reserva de mercado, porque tem protecionismo. Isso é péssimo para o Brasil. Eu quero ver o Brasil voltado para a exportação. Nós vamos criar aqui grandes plataformas para exportar, ou seja, competir no mercado global, se tornar cada vez mais relevante no comércio internacional. Isso sim seria uma mudança de atitude importante na cultura política brasileira que acredita nas virtudes de reserva de mercado. 5h47, pessoal da rádio, mais um intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Não saiam daí para o nosso debate final aqui no 3 em 1. Nas outras plataformas continuamos. Ô Gânia, eu já vou te ouvir, mas Piperno, eu gostaria que você abrir mais um espaço para você, porque o Luiz Felipe Dávila divergiu do seu argumento. Veja, o Brasil, ele não precisa, obviamente, de tanto investimento assim para se manter só para garantir a reserva de mercado. Então, e aí a gente vê, por exemplo, até montadoras de carros elétricos chinesas, a gente vê, por exemplo, projetos da Toyota, quer dizer, são marcas que passam talvez por interesses muito divergentes de uma para outra, mas investir no Brasil porque enxergam que o Brasil, nesse momento, tem boas condições, sim, para se tornar uma boa plataforma de exportação. O que foi, Dávila? Não é verdade, Piperno. Eles estão pensando no mercado interno. A gente não consegue... Eu vou te contar só um dado. Sabe por que a gente não consegue ter carro de exportação no Brasil? Porque tem uma lei ainda de conteúdo nacional que prejudica a qualidade do carro exportado. A BMW não faz uma fábrica em Santa Catarina dizendo aqui, isso aqui é a base mundial da exportação, por exemplo, do modelo X1. Porque se não consegue ter os padrões necessários para o mercado internacional. Então, é o que eu estou dizendo, essas empresas estão investindo no Brasil por causa do enorme potencial do mercado interno e porque vai haver uma mudança de frota. Mas não tem isso como a ponta de lança da exportação brasileira, porque teria que rever várias regras. Por isso que eu digo, se nós tivéssemos foco na exportação, nós teríamos de rever várias coisas que impedem o Brasil de ganhar maior competitividade e produtividade como uma nação exportadora. Por isso que nós representamos sequer 2% do comércio mundial, o que é ridículo para um país que é a 9ª economia do mundo. Gani, só um minutinho, tá? Que o Piperno reagiu de novo. Não, tá ótimo. Eu tô assistindo de camarote esse debate aqui. Geralmente... Mantém aí na sua posição de galã, Gani. Fala, Fábio Piperno. Você aqui ainda é muito precoce, muito prematuro imaginar que, por exemplo, um produto sofisticado como o que é feito pela BMW possa enxergar no Brasil, sim, uma plataforma
para a produção global de novos veículos. Não se trata disso. Mas, pontualmente, são várias as marcas que passam a enxergar no Brasil oportunidades, inclusive para expandir seus mercados aqui, por exemplo, para a América Latina. Então, o Brasil passa a ser, para algumas dessas marcas, a plataforma de exportação, principalmente para o nosso subcontinente. 5 segundos. Veja só a diferença da atitude do México. O México, sim, é plataforma global para exportação de modelos, inclusive a América do Norte. Mas isso é uma atitude de governo. E nós não temos essa atitude. E, infelizmente, como eu digo, a indústria automobilística vem reiterando investimentos no Brasil. Investimento sempre é bom, mas muito mais de olho no crescimento do mercado interno do que com uma plataforma de exportação. E, ao meu ver, isso tem um erro de origem. O Brasil não consegue abrir sua economia e se tornar cada vez mais competitivo no mercado global. E isso é parte do atraso da economia brasileira, por isso que nós estamos crescendo aí esses 2% de maneira irrisória há tanto tempo. 5h51, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos debatendo aqui o envio dos projetos de regulamentação da reforma tributária. Arremate, Alan Gani, porque temos uma curiosidade para discutir nesse girinho final, aproveitando que o pessoal da rádio voltou. Olha só, Evandro, você sabe que tanto eu quanto o Piperno, lá atrás, a gente era muito cético em relação à aprovação da reforma tributária, porque, enfim, há 30 anos a gente discute reforma tributária, o fato é que foi aprovada essa ideia, esse esboço, esse rascunho de reforma tributária. Mas ela está ameaçada e talvez, tanto eu quanto o Piperno, nós estejamos corretos. Por que eu digo isso? Porque se a gente perder este período agora, talvez, se ficar para o ano que vem, a reforma tributária, não sei se ela vai ser aprovada não. Lembrando que existe o risco de judicialização da reforma tributária e se ocorrer uma troca de governo, ou seja, o PT não ganhar a próxima eleição, pode ser que a reforma tributária seja derrubada com uma outra PEC. Eu, particularmente, até torço para que essa reforma tributária ela não avance, porque eu vejo que haverá um aumento da carga tributária, principalmente no setor de serviços, e também estou muito preocupado com a questão federativa. Como é que será a distribuição dos recursos por esse conselhão federativo? Mas, de qualquer modo, a reforma tributária está ameaçada. Vou arrematar esse assunto para colocar um giro final aqui. Só quero ressaltar que na hora que o Piperno encosta na cadeira, a gente percebe que ele pode talvez ser o Batman aqui da nossa equipe, porque tem a sombra do Batman ali. Ah lá, ó. Piperno, o nosso Batman. Temos o nosso galã e o nosso Batman. Daqui a pouco descobriremos quem é Luiz Felipe Dávila aqui nesse encontro. Pessoal, arrumando o cabelinho. Tá muito galã, hein, ô Piperno? O Piperno tentando arrumar um cabelinho é demais.